Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto e entender como funciona o Instituto da Colaboração ou Delação Premiada e quais as exigências legais para um acordo ser aceito, a gente recebe hoje aqui no Contexto o advogado, jurista e ex-chefe da Advocacia Geral da União, Fábio Medina Osório. Já agradeço muito a sua presença aqui no estúdio conosco para falarmos de um assunto que está sendo tão debatido nesse momento e para que a nossa audiência possa entender como funciona e a relevância da delação premiada. Obrigada pela presença aqui conosco. Obrigado, Neila. Prazer falar com você, com os teus ouvintes e teu público que nos assiste aqui. Bom, vamos começar falando então do básico. A gente está usando o caso do Daniel Vorcaro como exemplo, porque, obviamente, está sendo muito falado, mas, como eu disse, teve o caso do Mauro Cid, que também foi muito recente, né, no ano passado, aí, da trama golpista. Colaboração ou delação premiada, que é um instituto muito recente aqui no nosso país. E, como eu digo sempre aqui, a colaboração premiada ela tem que ajudar a investigação. Não é um instituto que ajuda apenas quem está sendo investigado ou quem está delatando. Então, queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo quais são os principais critérios da colaboração premiada e o benefício disso para a investigação. Pois é, Neila. O Instituto da Colaboração Premiada é uma ferramenta essencial para as investigações criminais contemporâneas e ela até se estende para outras ações, como no caso as ações de improbidade administrativa. Isso, foi muito usada na Operação Lava Jato, por exemplo, e houve, no caso da Operação Lava Jato, muitas anulações de colaborações premiadas, o que gerou também um elevado grau de impunidade. No caso dos crimes envolvendo os atos antidemocráticos, também houve muitos questionamentos sobre supostas faltas de elementos de corroboração ou pressão sobre delatores. Então, segue aí no Brasil ainda um questionamento sobre o uso das colaborações premiadas. E me parece que aqui, no caso envolvendo os escândalos em torno do banqueiro Daniel Vorcaro, tem havido bastante cautela do ministro André Mendonça no tratamento dessa matéria. Em primeiro lugar, a colaboração premiada, ela exige os elementos de corroboração externa. Os elementos de corroboração externa significam o seguinte, que o colaborador ele já deve trazer consigo alguns elementos que convençam os investigadores para além do seu mero relato de que é verossímil a sua versão. Normalmente ele traz consigo alguns documentos, alguns indícios de que a sua versão realmente tem potencial como meio de prova, a colaboração é um meio de prova para fornecer uma trilha investigatória idônea para que os investigadores tragam as provas que produzam a capacidade de condenar aquelas pessoas responsáveis por esses crimes e também recuperar ativos que foram desviados. Então não é um mero relato, mas é também alguns documentos que ele traz consigo. Esses documentos também integram a própria colaboração como meios de prova. Portanto, não é um mero relato do colaborador, ele não pode trazer simplesmente um relato vazio. E, por outro lado, o advogado do colaborador, muitos advogados costumam dizer o seguinte, olha, isso aqui é um meio de defesa, colaboração é um meio de defesa. Mas o colaborador ele tem o dever de compromisso com a verdade, ele tem o dever de dizer a verdade, ele abre mão do direito ao silêncio. E nesse sentido, quando ele quebra essa lealdade, essa vinculação com a verdade, ele, ao ocultar aquilo que os investigadores estão dizendo, e quando é um colaborador que está situado no topo da pirâmide, ele deve buscar realmente o compromisso com o rastreamento dos ativos desviados e
delatar personagens de alta relevância na organização criminosa, porque não adianta ele trazer, por exemplo, a secretária dele ou pessoas irrelevantes na estrutura criminosa, porque a Polícia Federal geralmente não tem pernas, não tem capacidade de investigar centenas de pessoas. Ela vai ter que buscar a investigação e a responsabilização de personagens relevantes para dar o efeito de exemplaridade na aplicação da lei penal e buscar a recuperação dos ativos. Então, ela tem que fazer o questionamento em busca daquilo que efetivamente é relevante e tem provas, ou seja, tem compromisso com a verdade para não desmoralizar o Instituto, em torno do interrogatório e da inquirição do colaborador. Muito bem. Quando o colaborador começa a ocultar e não tem esse compromisso com o seu advogado, então o advogado do colaborador, ele tem que ter esse compromisso, estou falando em tese, veja, em tese, sem falar aqui diretamente sobre qualquer caso concreto, mas estou falando em tese. Ele acaba muitas vezes tendo o risco de ter a sua proposta rejeitada. Quando ele tem a sua proposta rejeitada, recusada, no caso da Polícia Federal, por exemplo, a Polícia Federal rejeita, mas ainda está em aberto com a Procuradoria-Geral da República. Todos os elementos que ele trouxe, tudo aquilo se transforma em uma confissão que pode ser uma espécie de relato autoincriminatório contra ele e até também forneceu elementos contra terceiros. Então, ele teria a oportunidade, antes de ser rejeitada a proposta, de ter uma retratação. A retratação evita que seja usado o elemento que ele foi objeto de confissão como autoincriminação do colaborador contra si mesmo. O Vorcaro ainda tem a oportunidade, a janela aberta, com a Procuradoria-Geral da República. Muito bem. Qual é a melhor estratégia para um acusado nesse momento procedimental que ele vive? É ele reforçar a colaboração dele e buscar atingir aquilo que se designa como sendo o topo da pirâmide do crime organizado e buscar efetivamente cooperar para o rastreamento de ativos. Pelo menos isso é o que está estabelecido na lei do crime organizado. Por quê? Porque não faz sentido o colaborador, no plano do que se estabelece na lei do crime organizado, ele simplesmente mirar para baixo e delatar personagens irrelevantes. Então ele tem que delatar personagens relevantes, personagens que tenham realmente uma posição social, uma posição político-empresarial, uma posição política na estrutura do funcionamento da organização criminosa extremamente importante e, de outro lado, personagens que tenham servido de intermediários para propinas e para o desvio dos ativos que precisam ser recuperados. Então, eu imagino que, estou supondo, porque não atuo nesse caso, que a PGR mantém ainda as portas abertas para essa negociação em busca de uma possibilidade de que ele reforce essa proposta que foi recusada pela Polícia Federal para que ele possa ter ainda essa oportunidade de reforçar com esses elementos. Porque qualquer ocultamento, e aí o papel do advogado não é simplesmente um meio de defesa, é ele cooperar com a acusação, cooperar com as autoridades investigadoras e alertar o seu cliente no sentido de que, uma vez ele ocultando a verdade, ocultando que houve, ou também se ele mentir, se ele tentar uma denunciação caluniosa contra alguém, ou por ser seu inimigo, ou por estar tentando fazer um jogo político de perseguição contra A, B ou C, ele também pode quebrar o pacto de veracidade com as autoridades e pode então ter a ruptura da sua colaboração. Portanto, é dizer a verdade, é trazer elementos documentais já na própria colaboração,
e portanto, cumprir as obrigações inerentes à colaboração para que aí alcance o máximo de benefícios possíveis, que rigorosamente pode chegar até mesmo a uma imunidade ou ao cumprimento de uma pena mínima, porque o colaborador, ele nesse sentido, um sujeito que vai buscar punir pessoas que têm uma relevância até maior do que ele no cometimento de todos esses crimes e recuperar o máximo de ativos possíveis que foram desviados. Nesse caso, fala-se entre 60 a 100 bilhões de reais e que causou um prejuízo sistêmico muito grande, não só no sistema financeiro nacional, mas que atingiu direitos difusos, coletivos na sociedade brasileira. Deixa eu aproveitar esse gancho do dinheiro. No caso específico do Daniel Worcaro, houve uma negociação para se devolver uma grande quantia de dinheiro também. Isso conta no caso de uma colaboração premiada? Veja, a questão não é apenas ele devolver, veja, é ele dizer as trilhas investigatórias para onde foi o dinheiro ilícito. Para onde foi o dinheiro ilícito. Então, por exemplo, ele procedeu lavagem de dinheiro, ele pagou propinas ou ele fez esquemas ilícitos. Então, ele usou laranjas para desviar dinheiro, ele fez fraudes empresariais. Então, ele tem que... A devolução, quando se fala em devolução de recursos, nós temos que olhar... eu estou falando em tese, porque aí nós temos que ver se ele participou de várias ou múltiplas organizações que foram coautoras dos ilícitos. Ele tem que denunciar os atos ilícitos, porque, obviamente, nem todos os recursos que foram manejados pelo Banco Master foram ilícitos. Teve vários pagamentos que foram legítimos e não estamos tratando disso. Nós estamos tratando daqueles pagamentos que envolveram fraudes, sejam fraudes financeiras, sejam fraudes que envolveram corrupção, pagamentos de propinas, ocultamento de ativos, lavagem de dinheiro, e aí uso de laranjas. Tudo isso, aí quando ele consegue estruturar o caminho desses recursos repassados para laranjas, empresas fantasmas, empresas fictícias, tudo isso ele consegue auxiliar na recuperação de ativos. Então, ele sendo um colaborador que mostra como as autoridades podem recuperar ativos, isso é uma faceta da colaboração. E a outra faceta, justamente, é mostrar quem são os personagens que têm a mesma relevância que ele ou maior relevância que ele, para que a colaboração não se transforme naquilo que a Lava Jato incorreu nesse erro. Quer dizer, uma indústria massiva de personagens envolvidos numa colaboração, ou seja, personagens irrelevantes, personagens menores, e aí entra uma centena de pessoas na colaboração. Quando entra essa colaboração massiva, o que acontece? A Polícia Federal não tem máquina para investigar. Tudo isso causa uma grande confusão na mídia, uma grande confusão generalizada, e ninguém é investigado. Ninguém é investigado. Não é assim que funciona, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando o colaborador traz à tona aquilo que realmente interessa, que são os alvos, são os grandes tubarões, que é o que o colaborador precisa trazer à tona, quer dizer, os alvos são os grandes tubarões, porque o colaborador ele é um personagem central, um personagem principal, e ele tem outros personagens coautores que foram personagens relevantes, tão relevantes ou mais relevantes do que ele. Esse é um caminho. E o outro caminho ele tem que trazer a trilha investigativa que conduz à recuperação dos ativos. Então, quando ele traz uma massa enorme de personagens que não tem relevância, ele simplesmente está tentando um caminho para abortar ou dificultar o trabalho da Polícia Federal. E outro aspecto também que na Lava Jato aconteceu, os advogados dos colaboradores não poderem advogar simultaneamente para delatores e delatados, ou seja, pessoas
que fazem delações uns contra os outros, porque isso ocasiona uma manipulação das delações. Veja, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao muitas vezes jurisdicionar sobre o crime organizado, ele proíbe personagens envolvidos nas organizações criminosas de se comunicarem entre si. Então, o que nós observamos muitas vezes na Lava Jato? Foi uma determinada estrutura advocatícia ela ficar comandando uma colaboração dentro de uma mesma estrutura empresarial e fazendo uma verdadeira indústria da delação. Ou seja, da cúpula à base, todas as pessoas elas delatando umas às outras, fazendo delações recíprocas e simplesmente até às vezes recebendo bônus para delatar. E isso significa uma combinação, significa delações cruzadas. Isso é inviável. Quer dizer, o mesmo advogado ele pega pessoas que vão promover delações recíprocas umas contra as outras, são delatados e delatores, promovendo delações cruzadas e advoga para todas elas ao mesmo tempo e simultaneamente. Quer dizer, isso macula a delação, isso é uma plantação de nulidade nas delações. Obviamente, isso é inviável também aceitar. Portanto, me parece que vem sendo conduzida de forma muito rígida, aí, com muita cautela, porque também a própria delação, normalmente ela deveria ser feita após o esgotamento também de uma certa etapa das investigações. Por quê? A Polícia Federal e o Ministério Público Federal, ele precisa ter controle e soberania sobre todas as informações já colhidas nas investigações para poder inquirir o delator exaustivamente. Então ele vai inquirir o delator com domínio sobre os fatos já apurados, sobre as investigações, para saber o que o delator tem a trazer como novidade, como elemento a ser aportado nas investigações. Então, muitas vezes aconteceu o seguinte, o delator, não houve uma investigação prévia, não houve uma apuração, e o delator traz algo simplesmente que serve como única fonte autônoma para um atalho que as autoridades simplesmente não investigam nada e simplesmente se baseiam na palavra do delator e tudo culmina em nulidade. Agora, doutor Fábio, quantas vezes esse colaborador ou investigado pode ir e voltar? Pergunto isso e de forma bem clara para quem está nos assistindo. Quantas chances essa pessoa pode ter? Mauro Cid, por exemplo, ele prestou esclarecimentos à Polícia Federal e ao Supremo por várias vezes, porque ele precisava esclarecer um ponto que ele havia mentido. Então, precisava esclarecer o mesmo ponto por diversas vezes. Por vezes, ele esclareceu o mesmo ponto para a Polícia Federal e depois para o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, quantas chances esse colaborador tem? Vorcaro agora teve a colaboração rejeitada, a delação rejeitada pela PF. Vai conseguir ter mais uma chance pela Polícia Federal? Veja, um ponto essencial é que se preserve a voluntariedade do colaborador. Mauro Cid, por exemplo, nós vimos, e aqui me parece que o ministro André Mendonça tem sido bastante imparcial em relação a esse tema, porque a negociação do colaborador deve ser feita sempre assistida por seu advogado. Eu, particularmente, recomendo sempre que essas negociações sejam gravadas. Nesse ponto, até no caso dos atos antidemocráticos, houve bastante transparência. O ministro Alexandre de Moraes respeitou bastante a transparência nesse aspecto, e eu acho que isso foi louvável, mas no caso dessas negociações deveriam ser gravadas permanentemente. Os Estados Unidos adotam essa prática. E quem deve conduzir essas negociações são as partes, o Ministério Público, a Polícia Federal, o advogado com o colaborador. Não há um limite para essas. A Polícia Federal, por exemplo, já encerrou, ela recusou a proposta. O Ministério Público ainda está negociando. O importante é que, por exemplo, o julgador, ele se mantenha sempre imparcial nessa negociação. Por exemplo, o julgador não deve cominar nenhuma pena, nenhuma intimidação, nenhum ato intimidatório sobre o delator nessa negociação. Ele não deve emitir alertas para o delator, para o potencial delator, para o investigado,
nesse diálogo. Então, a voluntariedade é fundamental que se preserve. Agora, uma vez rejeitada essa delação, efetivamente, o delator ele fica em uma posição muito desconfortável, porque tudo que ele disse até ali já será usado contra ele, já será um elemento autoincriminatório. Portanto, cabe realmente a um juízo discricionário, no caso do Ministério Público, que ainda tem essa prerrogativa. Eu quero lembrar que foi na nossa gestão como ministro da Advocacia Geral da União que nós avalizamos com um parecer favorável a iniciativa da Polícia Federal concomitantemente ao Ministério Público, diante de uma ação contrária promovida pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. E no caso, nós entendemos que, acertadamente, possivelmente, o Ministério Público, sob a liderança do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ainda está em aberta essa negociação. Ela permanece em aberta, mas aí também não posso fazer juízo de valor sobre a defesa de Daniel Alvorcaro, mas eu entendo que é uma oportunidade, sem dúvida, para que o defensor ele possa aportar esses elementos, e não se sabe quais são os que ele tem, mas o programa investigatório, a defesa não tem acesso. Por quê? Porque o programa investigatório da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, a súmula 14 do STF, ela diz o seguinte: o investigado ele tem direito de acesso àquilo que foi documentado já no inquérito. Mas aquilo que não foi documentado, ele não foi documentado porque ele integra o programa investigatório das autoridades. Então, aquilo está em sigilo. Então, o que está em sigilo significa ainda integra a operação que está em curso. Vai integrar, por exemplo, escutas telefônicas. O advogado depende do comportamento verdadeiro do investigado. O investigado ele tem que chegar para o advogado e dizer a verdade para o advogado. Não pode mentir, não pode nem incriminar falsamente alguém. Não adianta ele incriminar falsamente alguém e não adianta ele também ocultar do advogado. O advogado fica refém do investigado. O investigado tem que chegar e abrir para o advogado. Olha, se ele tem vídeos escondidos em algum lugar, se ele tem documentos guardados em algum lugar que não foram objeto de busca e apreensão, se ele tem capacidade de fazer uma leitura de elementos contábeis do banco, se ele tem capacidade de interpretar determinados documentos que a Polícia Federal não tem, ele tem que revelar de forma verdadeira, autêntica, aquilo que efetivamente os investigadores talvez não tenham o alcance e trazer uma proposta efetivamente robusta, que não signifique uma massificação indevida, e dialogar com as autoridades de modo documentado e transparente, para que depois se possa auditar. Veja, nós estamos num mundo, numa era digital, e que tudo deve ser auditável. Tudo deve ser auditável. Então, essas negociações têm que ser gravadas, têm que ser auditáveis a posteriori, se necessário, para que se possa saber a voluntariedade do investigado e se possa saber os termos em que foi tudo negociado. E aí, posteriormente, o investigado ele tenha também a possibilidade de dizer: olha, eu trouxe esses elementos e tudo documentado, para que ele possa ter oportunidade de colaborar. Então, portanto, é um momento crucial para o investigado, para que ele possa robustecer os elementos que ele tem e possa efetivamente até ocorrer um controle a posteriori sobre a recusa ou não, aí nesse ulterior momento, pelo Ministério Público Federal. Muito bem explicado. Olha, a nossa audiência certamente agora entendeu, vai conseguir entender sempre que a gente falar sobre colaboração ou delação premiada aqui no nosso Contexto Metrópolis. Fábio Osório, muito obrigada. Agradeço muito a gentileza de ter vindo aqui falar conosco sobre esse assunto. Eu que te agradeço a oportunidade e parabéns pelo brilhante trabalho que vocês têm feito. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado.